Então a palavra de hoje se chama A Sua Parte no Milagre. Diz assim comigo: a minha parte no milagre. Muitas vezes nós clamamos por milagres, mas não entendemos ou esquecemos que Deus tem por padrão nos convidar a participar daquilo que Ele está para fazer das nossas vidas. Os milagres, eles não são passes de mágica, mas são respostas sobrenaturais que se manifestam quando nós temos fé, obediência, agimos de acordo com a palavra de Deus. E hoje nós vamos, através dessa história de 2 Reis 4, do 1 ao 7, entender, através de um momento especial na vida de uma pessoa que estava necessitando de um milagre, como que muitas vezes nós estamos sendo hoje chamados, despertados pelo Espírito de Deus, para quem sabe ainda nessa semana nos posicionarmos, fazermos a nossa parte e ativarmos milagres sobrenaturais em nossa realidade. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Nós estamos aqui num contexto bíblico muito antigo. Nós estamos falando aí de um período de aproximadamente 900 anos antes de Cristo, e nós estamos numa situação em que ser viúva nessa época era uma condição de miséria, era uma condição de não ter muito acesso a uma fonte de renda para sustentar a sua família. Junto disso, nós temos um contexto na nação de Israel, que descreve aí o livro de 2 Reis, fala, o segundo livro que fala sobre os reis de Israel na sua sequência, cada temporada que aconteciam esses governos, e nós vemos que eles estavam vivendo sob um governo que acabava de sair de uma situação de guerra, acabava de sair de uma situação difícil. Então, a sociedade estava atravessando uma crise, e para essa mulher, como uma viúva, a crise era pior ainda. E nós vemos nesse relato que essa mulher viveu um milagre extraordinário. Ela viveu algo incrível, único, singular na história bíblica, e nós também, muitas vezes, estamos diante de alguns desafios na nossa realidade. Eu não sei hoje o que você precisa da intervenção de Deus. Normalmente, quando nós nos voltamos para Deus as primeiras vezes, existem alguns desafios muito grandes, algumas crises, coisas que nós precisamos de solução na saúde, na família, nas finanças, nas emoções, na nossa questão mais pessoal, interna, ou nos nossos relacionamentos, ou no ambiente de trabalho. Mas talvez você já tenha passado dessa primeira situação junto com Jesus e também precise buscar novos milagres, mas agora para construir novas coisas. Então, nós temos duas sempre situações distintas: ou estamos atravessando um problema, um desafio, uma crise, e estamos sedentos por uma transformação, ou nós estamos já vivendo uma vida mais estabilizada, e Deus deseja que nós venhamos construir novas coisas espirituais. Então, queira ou não queira, de um jeito ou de outro, todos nós, volta e meia nas nossas vidas, vamos precisar de um milagre. Está compreendendo isso? Nós vamos precisar viver milagres. A vida com Deus é uma vida sobrenatural e uma vida de milagres. E na palavra de hoje nós aprendemos com a viúva de 2 Reis 4, que não sabemos o nome dela, que muitos milagres eles só são liberados quando nós fazemos a nossa parte. Muitas vezes Deus ele faz assim. Ele espera a nossa correspondência, espera que nós venhamos fazer a nossa parte. E no versículo 1, nós vamos aprender hoje aqui uma palavra um pouco mais ampla. Teremos 5 coisas que nós precisamos fazer como nossa parte no milagre através dessa história. E a primeira delas é
buscar orientação bíblica, buscar conselho bíblico, buscar o que a palavra de Deus vai ser liberada sobre a minha vida nessa área. Então, no versículo 1 diz assim que a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Ela teve uma iniciativa de sair daquela situação de crise, daquela situação de impossível, daquela situação tão difícil, porque eu não sei se você percebeu na leitura bíblica, talvez é a primeira vez que você leu esse texto, ela estava na iminência de que os seus filhos fossem entregues como escravos para pagar uma dívida, por causa dela ter se tornado viúva. Então esse é um padrão muito comum nos tempos bíblicos, na cultura dos povos semíticos, quando alguém tinha uma dívida e essa dívida era impagável, não tinha assim financiamentos de 10, 20, 30 anos para se como um escravo para quitar essa dívida, ou se fosse, por exemplo, uma viúva como escravo. E esse foi então um limite muito grande financeiro, um limite muito grande familiar, um limite muito grande emocional, seus filhos como escravos para pagar uma dívida. Então, qual foi a atitude dela? O que nós aprendemos nessa nossa parte do milagre? Ela, ao invés de se ver como derrotada, ela, ao invés de ir por caminhos de trevas, que quem sabe tentariam atalhar alguma coisa, resolver de um jeito que não fosse aprovado por Deus, ela, antes de tomar uma decisão, ela foi até Eliseu buscar orientação bíblica. O pastor A.B. Amber tem uma frase que eu gosto muito e uso, que ele diz assim: quem confessa tentação não confessa pecado. Diz assim comigo: quem confessa tentação não confessa pecado. Então talvez ela poderia ter pagado alguém para matar esse credor e depois ir lá Eliseu chorando: meu Deus, me ajuda, eu cometi um assassinato, eu não deveria ter feito isso. Quem sabe ela poderia ter fugido, quem sabe talvez ela poderia ter pensado em tirar a própria vida, mas não, antes de tomar uma decisão, ela foi buscar orientação bíblica. E essa é a primeira parte, é o primeiro passo que nós precisamos dar na nossa parte do milagre. Nessa situação, o nome de Eliseu é significativo, ele é uma variação do nome, inclusive, que vem a ser o nome de Jesus, e Eliseu significa o Senhor é a salvação. E ele representa isso, que Deus tem uma voz, Deus tem uma palavra para liberar para as nossas vidas exatamente quando nós mais precisamos. Porém, nós vemos que desde a história de Adão e Eva, a nossa natureza humana nos faz tendenciosos a fugir quando nós estamos numa crise, a nos escondermos quando nós estamos atravessando um problema, a estarmos de alguma forma evitando falar com pessoas de Deus, ou até mesmo nas nossas orações, e deixamos Deus como a última opção para resolver a nossa situação. Às vezes a vergonha faz isso, às vezes é o medo do julgamento dos outros, às vezes é o orgulho, por vezes é o status social, às vezes é uma falta de transparência que nós temos, e nós deixamos de buscar essa orientação bíblica. Por isso que o primeiro passo para o milagre é admitir que estamos com um problema e buscar direção na palavra de Deus e nos homens e nas mulheres de Deus. Esse é o padrão bíblico. O padrão bíblico é se revelar a nós através da sua palavra e a obra do seu Espírito no nosso interior, e o padrão bíblico também é que Deus se revele a nós através de homens e mulheres de Deus mais maduros, que nós reconhecemos, que nós honramos, que nós temos confiança e que podemos conversar e buscar orientação bíblica para a nossa situação. Antes de você decidir pelo divórcio, busque orientação bíblica. Antes de você acabar tomando uma decisão drástica, busque orientação bíblica, e você poderá estar dando um passo em direção ao milagre e não à derrota na sua vida. Amém? O segundo aspecto que nós vamos aprender nesse passo a passo da nossa parte do milagre está no versículo 2, que é perceber o que você já tem e não o que você não tem. Diz ali no versículo 2: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Eliseu perguntou: o que você tem em casa? E ela disse: eu não tenho nada, eu só tenho uma vasilha de azeite. Quando nós temos uma necessidade, quando nós temos um desafio, é muito comum nós olharmos para aquilo que nós não temos, para onde está a nossa dor. Talvez você teve já uma dor de uma unha no teu pé, que está ali encravadinha, que tu bateu algum cantinho, e você fica lembrando daquela que está com problema. Você esquece as outras 19 unhas que você tem. É ou não é assim?
Nós temos essa tendência de focar naquilo que nos falta. Então nós temos uma enfermidade, nós ficamos focados que nós não estamos bem de saúde, nós temos um problema financeiro, nós estamos focados, nós falamos sobre isso, nós só pensamos que nós não temos dinheiro. E aí vem Eliseu e diz assim, para um pouquinho e pensa agora, o que você já tem? Olha ao teu redor e percebe quais são oportunidades, quais são sementes que Deus tem te dado. E talvez você está tão focado no problema que você não consegue perceber. Quando a gente percebe isso, nós precisamos entender que na dor nós temos a tendência de focar na falta. Porém, ela vai lá e diz assim, olha, eu não tenho nada, eu só tenho uma vasilha de azeite. E a vasilha de azeite é justamente tudo que Deus precisava para fazer o milagre na sua vida. Então nós temos, o que nós temos? Nós temos tempo, nós temos fé, nós temos disponibilidade, nós temos família, nós temos alguém do nosso lado para nos orientar, nós temos algum conhecimento sobre Deus, nós temos algum recurso financeiro, nós temos alguma oportunidade a mais da empresa que nós não estamos prestando atenção. O que nós temos ao invés de só pensar naquilo que nós não temos? A palavra de Deus diz assim em Efésios 3:20 que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder de Deus atua em nós. O poder de Deus atua em você. Diz assim comigo, o poder de Deus atua em mim. Então, para que nós venhamos viver milagres, para que nós venhamos viver uma vida crescente com Deus, a gente não pode achar que nós não temos nada. A gente não pode achar que não tem nada de Deus dentro de nós. A gente não pode achar que a nossa oração não é ouvida. A gente não pode achar que não tem saída para as coisas. A palavra de Deus garante que se você é fiel a Deus, Ele não permitirá tentação maior do que você possa suportar, mas sim proverá inclusive um escape, uma saída. Se você que a pessoa está do seu lado, sempre tem saída. Sempre tem saída. Se nós amamos a Deus e buscamos a Deus, nós sempre temos a opção, a oportunidade de sair dessa situação e vencer de alguma forma. Mesmo que nós tenhamos que enfrentar dias difíceis, mesmo que nós venhamos enfrentar, como ela teve, a perda do marido. Ela tinha um luto, ela tinha uma morte, mas tinha uma vitória a mais, tinha esperança para sua família, os seus filhos continuariam, essa dívida poderia ser paga, havia vida pela frente, apesar da crise que estava estabelecida. Compreende isso? Então perceba o que você já tem e não foque somente naquilo que você não tem. Em terceiro lugar, nesse passo a passo da nossa parte do milagre, para mim essa é a parte central dessa mensagem, nós precisamos abrir espaço para Deus. Nós precisamos causar espaço para Deus agir nas nossas vidas. Nós precisamos proporcionar esse ambiente que Deus vai poder fazer algo. No versículo 3 de 2 Reis 4, Eliseu diz assim: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas vasilhas. Agora essa mulher precisava lidar com o seu orgulho, ela precisava lidar com a sua fé, ela precisava lidar com a ajuda do outro, e isso para muita gente é muito difícil. Muito difícil quebrar o orgulho e falar da minha dificuldade. Muito difícil crer, por que eu vou estar pedindo vasilha para os meus vizinhos só porque a Bíblia me diz que eu tinha que pedir vasilha para os meus vizinhos? Por que eu vou fazer isso se eu só tenho uma lata de azeite? Meus filhos podem ser levados a qualquer momento como escravos, entende? E ela tinha que também ter que pedir a ajuda de pessoas ao seu redor. E várias vezes a gente sofre mais porque escolhe sofrer sozinho. Você já parou para pensar nisso? Várias vezes a gente sofre mais porque escolhe sofrer sozinho. O Instagram, as redes sociais estão nos ensinando que todo mundo tem que ver as nossas vitórias. Então quando a gente tem um desafio, quando a gente tem um problema, a gente acaba escolhendo sofrer sozinho. E no reino de Deus não é assim. No reino de Deus nós temos que suportar uns aos outros, temos que fortalecer uns aos outros, temos que amar uns aos outros, temos que ser hospitaleiros uns para com os outros, temos que ser generosos uns para com os outros, temos que amar uns aos outros, temos que orar uns pelos outros. Mas se nós não soubermos aquilo que está sendo atravessado, como nós vamos fortalecer uns aos outros? Faz sentido para você isso? Então quando a gente para pensar qual é o espaço que você precisa abrir para Deus na tua vida hoje, qual é a vasilha que você precisa ir atrás
com humildade, com fé e contando com a ajuda de pessoas que têm a mesma fé que você. Na verdade, esse foi o grande trabalho daquela viúva. O grande trabalho da viúva foi sair nesses dias que pouca gente tinha vasilhas em casa, nesses dias que não dava para ir no bazar, comprar um monte de vasilha. Foi ir atrás em tempos que as pessoas moravam longe, tinha que se caminhar a pé. Esse foi o grande trabalho. Trabalhar para que Deus pudesse ter mais espaço de gerar um milagre. E quando ela faz isso, ela teve que sair, ela teve que bater na porta das pessoas, ela teve que explicar a sua situação, ela teve que pedir ajuda, ela teve que perseverar, quem sabe ela teve até que passar um pouquinho de necessidade, porque o dia foi passando, talvez ela foi ficando com fome, talvez algumas coisas difíceis ela teve que enfrentar, mas as vasilhas representam a capacidade que nós estamos dando para que Deus possa operar um milagre. Quanto mais espaço nós damos, maior o milagre que Deus pode fazer. Lembra que Jesus falava às pessoas em necessidade ao redor dele? Várias vezes Jesus falava assim: seja feito conforme a tua fé. Conforme você crê, aconteça. E por vezes nós estamos fechando as possibilidades. Nós estávamos ministrando libertação ontem aqui, mais de 30 pessoas passaram por um treinamento mais intensivo de libertação. Logicamente que a libertação acontece em vários outros momentos da nossa vida, e Deus proporciona muitas vezes libertações, até mesmo aqui, através desse momento de culto, mas nós temos um treinamento na nossa rede de igrejas que nós fazemos um intensivo de libertação. E para uma das pessoas que nós estávamos ministrando, eu tive uma conversa e eu disse assim para essa pessoa: abre o teu coração e deixa Deus trabalhar isso dentro de ti. Porque naquele momento ela estava fechada com aquela crença, estava fechada com aquela situação. E aí, qual é o espaço que você precisa abrir para Deus? Deus supra aquilo que a gente está disposto a receber dele. Por exemplo, a gente quer que a igreja se estabeleça cada dia mais, que mais famílias conheçam Jesus. A gente quer que cada vez mais casamentos sejam restaurados. Nós, como família da fé, queremos que o Senhor Jesus seja conhecido e seja abençoador de cada vez mais pessoas nessa cidade e nos arredores. Você também quer isso ou não? É o nosso desejo como igreja expandir o reino de Deus, ver vidas transformadas, ver vidas libertas das obras das trevas, ver pessoas sendo vitoriosas nas suas situações, ver famílias sendo restauradas, casamentos bem-sucedidos, filhos bem-educados, cidadãos que contribuem para a sociedade, pessoas prósperas no nosso meio. É isso que a palavra de Deus quer causar, o fruto dela nas nossas vidas. Mas para isso o que a gente precisa? Nós somos uma igreja em célula. Para isso nós precisamos mais líderes de célula. Para isso nós precisamos de mais pessoas disponíveis para servir. Para isso talvez nós vamos precisar agora, como anunciamos hoje, ter mais espaço. Nós estamos causando agora 2 cultos no domingo a partir do mês que vem. Para isso nós temos que proporcionar treinamentos. Para isso nós temos que doar a nossa vida para servir as pessoas, para formar novas vasilhas, para que Deus possa mandar novas pessoas. Entende isso? Essa é a nossa função como igreja. Mas e você é chamado para fazer parte desse projeto como igreja. Mas tem outras coisas que é você que lidera na tua vida. Talvez a vasilha para você é estar estudando mais para poder tirar uma nota melhor lá no Enem, para Deus poder te abençoar com aquela vaga lá na universidade que você quer. Talvez a vasilha para você é investir num equipamento, que através desse equipamento lá na tua empresa, Deus vai poder mandar os clientes chegarem na tua empresa e você conseguir atender eles. Talvez a vasilha para você é uma maior qualificação na tua equipe, é você dizer não para um pecado. Talvez a vasilha para você é reorganizar a tua agenda, para que Deus possa fazer algo na tua família, para que Deus possa restaurar o relacionamento com os teus filhos. Qual é a vasilha que você precisa buscar para que Deus possa fazer um milagre maior? Entende? Eu não sei, o Espírito Santo é que tem que construir isso aí contigo hoje. Maior tempo de oração, de leitura bíblica para conhecer a Deus. Como é que eu vou conhecer a Deus se eu não leio a Bíblia? Como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não causo momentos de oração na minha realidade? Como é que eu vou crescer em discipulado? Muita gente reclama: eu queria tanto viver discipulado, eu queria ser discipulado, eu queria caminhar discipulado. Qual é o tempo disponível que você tem tido para isso? Quanto você tem se voluntariado para servir a Deus, para abençoar as pessoas? Essas são vasilhas. São vasilhas que você entrega para o Senhor poder fazer um milagre. E quando nós entendemos esse passo a passo desse milagre, dessa nossa parte do milagre, agora vem a parte que é simples, mas é contra a lógica.
E essa parte, às vezes, é a mais difícil para algumas pessoas que têm dificuldade de crer, que é obedecer a palavra de Deus com fé. Então, para alguns de nós, o difícil é vencer o orgulho, é abrir espaço para Deus, é tirar um pouquinho o nosso eu de cena, é contar com a ajuda comunitária. Mas para outros de nós, o difícil é conseguir crer que uma coisa sobrenatural vai acontecer. E aí nós temos que enfrentar esse passo. Nós temos que desenvolver a nossa fé. Nós temos que escolher obedecer a palavra de Deus. O profeta disse no versículo 4: feche a porta e derrame daquele azeite em cada vasilha. Aí se a gente já é meio cético, já vai dizer: não, ele não entendeu que eu só tenho uma vasilha. Eu não vou fazer isso, que ridículo isso, na frente dos meus filhos. Eu fazer uma coisa dessa, dizer que vai ir o azeite para as vasilhas se só tem uma vasilha lá em casa. E aí nós começamos a achar um monte de desculpa para não obedecer a palavra de Deus, só porque não tem lógica, só porque não faz sentido. Se é de Deus, é sobrenatural. E se é sobrenatural, não é natural. Não faz sentido muitas vezes nas nossas vidas, mas a nossa função é obedecer a palavra de Deus com fé. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus com fé. A escolha da obediência é um caminho que nós trilhamos. Estamos lendo aí no plano de leitura bíblica anual. Se você não está lendo ainda, nós temos os links aí nas nossas redes sociais, temos o plano de leitura impresso disponível. Estamos no livro de Juízes. E lá no livro de Juízes, a Bíblia fala que o povo de Deus, ele começou a viver subjugado por outros povos, começou a viver miséria, começou a viver situações difíceis. E o porquê isso aconteceu, lá no início fala: porque abandonaram o caminho da obediência. Diz assim comigo: a obediência é um caminho. A gente não tem que sentir para obedecer. Ah, mas eu não estou sentindo que eu devo obedecer isso. Então faz sem sentir, obedece. O Senhor, Ele é o Senhor da tua vida ou Ele é o teu amiguinho? Se Deus é o nosso Senhor, a gente obedece. Mas a gente está vivendo em dias tão esquisitos que esses dias eu estava contratando um serviço, eu estava pagando uma pessoa para prestar um serviço e a pessoa estava recebendo e se negando a fazer o que eu estava pedindo dentro daquilo que é a sua alçada de serviço. Gente, quando a gente tem um Senhor nas nossas vidas, o nosso Deus, o que nós devemos a Ele é obediência à sua palavra. E nós estamos numa geração de teimosos, numa geração de críticos. Todo mundo tem opinião daquilo que não sabe. E achamos muitas vezes que sabemos mais do que Deus, que está liberando a sua palavra de forma clara para as nossas vidas. Eu não preciso obedecer isso. Você não é obrigado a obedecer, mas você não vai viver o milagre. Não tem milagre sem obediência à palavra de Jesus. Pedro, lança a rede do outro lado. Ali onde tu lançou 50 vezes essa noite, não deu peixe nenhum. Lance. O que Pedro falou? Senhor, nós pescamos e não veio nada, mas porque é tu que está dizendo, debaixo da tua palavra eu vou fazer. E aí Pedro fez, o que aconteceu? Veio o peixe que lotou 2 barcos. Meu Deus do céu, que milagre. Essa mulher, ela precisou só o seguinte: pegar a vasilha de azeite dela e derramar na vasilha do lado. Só isso. Só precisou uma obediência em fé. E às vezes a gente fica assim meio confuso. E agora, meu Deus, o que eu devo fazer? Qual é a obediência que eu devo ter? Qual será que é a vontade de Deus para a minha vida nesse detalhezinho aqui? Você sabe como é que você vai perceber a vontade de Deus para a tua vida nos detalhes? Quando você começar a obedecer tudo no básico. Quando a gente obedece tudo no básico, nós vamos começando a perceber a vontade de Deus nos detalhes. Agora, tem muitas pessoas que negligenciam o básico. E o que é o básico? Adorar a só um Deus, remover toda a idolatria na tua vida é básico. Ter pureza sexual, relação sexual dentro de um casamento legalizado é básico. É básico. Ter pureza financeira, bênção de Deus sobre as nossas finanças, pelas nossas atitudes bíblicas, é básico. Se nós não temos isso, ter uma língua que fala a verdade é básico. É básico. Esse básico vai te fazer já desatar um caminhão de bênção na tua vida. E aí depois a gente vai crescendo com Deus e a gente vai tendo o refinamento da vontade de Deus nos mínimos detalhes da nossa realidade. Fez sentido para você ou não? Diz aí para quem está ao teu lado: obedeça o básico. Se você quiser, logicamente, né? Se você não quiser,
Eu não sei nem porque você vai na igreja, né? A gente está aqui para receber a instrução da palavra de Deus. Então a mulher não discutiu, ela apenas obedeceu. A multiplicação aconteceu enquanto ela agia. E esse azeite, ele representa a presença de Deus. Esse azeite representa o Espírito Santo. Lá no candelabro, no tabernáculo de Moisés, o candelabro sempre tinha que estar com óleo, porque ele representa a luz que não se apaga, da presença de Deus, do Espírito Santo dentro de nós. Lá na parábola das 10 virgens, as virgens que muitos interpretam a um consenso como sendo a igreja de Cristo, e a sua candeia com óleo, a sua unção, a presença do Espírito Santo, ela precisava estar preparada. Às vezes a gente não tem nada, mas se você tiver a presença de Deus dentro de ti, a tua oração é uma semente para um milagre. Quando nós entendemos isso, o azeite só parou quando acabaram as vasilhas. Aí ela vai dizer assim: se eu soubesse, tinha pedido mais 10 vasilhas. Por que não obedeceu a palavra? Entende? Eliseu falou: primeiro vai lá e pede muitas vasilhas emprestadas. Tomara que ela tenha pedido todas que ela conseguiu. Porque às vezes é assim. Aí depois que a gente vê uma libertação acontecer, a gente diz assim: eu deveria ter obedecido a palavra de Deus antes mesmo, né? Aí depois que a gente tem uma perda financeira, porque houve um ataque espiritual, a gente pensa: se eu tivesse obedecido a palavra de Deus antes, né? Pois é. Não deixe isso acontecer contigo. Porque quando as vasilhas acabam, o azeite cessa. Deus não é irresponsável de ficar liberando milagre num ambiente que não está preparado para a sua presença. Então, quando nós aprendemos isso, Deus ele vai agir conforme a nossa expectativa. E a última coisa que eu tenho para te falar hoje, nessa palavra que eu estou um pouco no 380 aqui, de te falar desse monte de verdades, é: prossiga em discipulado. Prosseguir em discipulado é o último passo nas nossas partes de viver milagres na nossa vida. Diz aí para quem está ao teu lado: prossiga em discipulado. Porque nós temos uma tentação que não é de hoje. Não é de hoje essa tentação de ser assim, o crente mais fervoroso do mundo. Quando a minha mãe está na UTI, quando o meu filho está doente, quando eu estou na miséria, meu Deus, eu oro de manhã, de tarde, de noite, eu posto o versículo bíblico, o meu status do WhatsApp é Deus isso e Deus aquilo. Eu sou um crentezaço. Aí eu pego a minha bênção e fujo. Pego a bênção e saio correndo, fujo, sumo do mapa. Essa é uma tentação que não é de hoje. Os 10 leprosos foram curados por Jesus. Quantos voltaram para dar louvor a Ele? 1. Seja você esse 1. Porque a vida eterna tem muito mais valor do que qualquer bênção que nós possamos receber nessa terra. E só tem vida eterna quem caminha com Jesus no dia bom e no dia ruim. Não é só no dia ruim, não é só no dia bom. E essa mulher, então, quando vê esse milagre, nos ensina algo poderoso, e não está à toa na Bíblia isso. No versículo 7, vamos ler? Vamos ler, 2 Reis 4, 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Ela podia ter fugido com azeite, ela podia ter fritado 1 milhão de pastel e vendido na vizinhança, ela podia ter feito tanta coisa, mas ela podia também ter pensado: e se eu volto lá no profeta e ele pede metade do azeite para ele, e agora? Então ela podia ter fugido com a bênção. E aí a gente vê tantas pessoas: Senhor, me dá um filho, não posso ter filho, me dá um filho, nasce o filho, some. Senhor, me dá um namorado, estou tão sozinha, ai Deus, eu preciso de uma esposa, envia uma mulher de Deus para ti, arranja um namorado, some. Pai, me dá um emprego para sustentar minha casa. Senhor, como eu preciso de um emprego, está difícil a coisa. Arranja um emprego e nunca mais aparece. Meu querido, se a bênção for te tirar de Deus, eu, se fosse Deus, não te daria. E a palavra de Deus está dizendo assim, que ela vai e conta tudo ao homem de Deus. Ou seja, depois de ver o milagre, ela quer receber de novo orientação bíblica para continuar vivendo debaixo de bênção. Esse é o segredo do teu sucesso no reino de Deus. É não perder a intensidade depois que você recebe aquilo que você estava buscando. E aí nós vemos que ela não se afastou, ela não fugiu, ela voltou ao profeta, buscou a última instrução, e agora ela encontrou não somente provisão para ela, porque debaixo da palavra que veio de Deus através de Eliseu, ela conseguiu vender aquele azeite por um preço tão bom, que pagou toda a dívida que os filhos seriam escravos,
e ainda serviu de subsistência para a sua família. E nem os pães e peixes que a gente viu hoje ali, né? Que sobraram 12 cestos cheios ainda para todo mundo. Será que os apóstolos deram meio cesto para aquele guri de novo? Não. Mas eu fico pensando, e quanta gente naquela multidão não tinha os seus 5 pães e 2 peixinhos egoístas debaixo de um saquinho lá enterradinho no cantinho. E esse menino entrou para a história e viu o milagre. Então muitas pessoas recebem o milagre e somem. Mas essa orientação, ela trouxe um equilíbrio para a vida. Ela não trouxe um equilíbrio só para aquela crise. Ela trouxe um equilíbrio para a vida. Então agora ela conseguiu administrar suas dívidas e ela conseguiu com esse milagre começar a viver uma vida nova, para viver de acordo com a renda que aquele azeite estaria causando. A Bíblia fala em Hebreus 4,13, eu citei aqui no início, que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A quem havemos de prestar contas. Essa é uma notícia que às vezes a gente não gosta de ouvir. Nós prestaremos contas para Deus de tudo aquilo que nós vivemos. Nós prestaremos contas. Deus, ele percebe cada detalhe das nossas vidas. A Bíblia fala que o Senhor conhece os fios de cabelo da nossa cabeça. O Senhor conhece os nossos dias. O Senhor conhece as nossas palavras. A gente pensou e ainda não falou, ele já conhece. Está escrito lá no Salmo capítulo 139. Então, não queira dar uma de malandro com Deus. Não queira usar o poder de Deus para você se beneficiar, ser interesseiro, para você ter um benefício. Não queira isso, porque o Senhor não vê a aparência somente. O nosso Deus, ele consegue ver a aparência, ele consegue ver o coração. O nosso Deus vê o nosso coração. Alinhe o teu coração diante de Deus, busque orientação bíblica, olhe para aquilo que você já tem, abra espaço para Deus agir, vença o orgulho, busque ajuda naquelas pessoas que estão ao teu redor, na família, na empresa, na igreja. Deixe Deus usar essas pessoas para te enviar vasilhas. Obedeça a palavra com fé e prossiga em discipulado. Sabe o que vai acontecer? O azeite vai se multiplicar na tua vida. É isso que vai acontecer. Da onde você menos espera, Deus pode fazer um milagre que muda a tua realidade do dia para a noite. Só que não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui com um convite para trilhar o caminho do Senhor para o resto da nossa história. Esse é o ponto principal. Prosseguir em discipulado. E dali na frente, você amadurece, você junta essas experiências e quando vê, Deus está te usando para fazer o azeite se multiplicar na vida de outra pessoa que está sofrendo. E isso sim não tem preço. Isso é memorável, isso enche o nosso coração, isso causa recompensas espirituais e assim o reino de Deus cresce e se multiplica. Então, Deus, ele sempre vai continuar derramando sobre corações obedientes e disponíveis, que buscam o seu conselho, a sua direção e se voltam para ele. Hoje nós tivemos na leitura bíblica, na nossa leitura anual da Bíblia, estamos, como eu te falei, no livro de Juízes, lá no grupo de leitura bíblica do WhatsApp, você pode participar, temos lá 700 pessoas juntos. Diz assim em Juízes 10:16, então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Você sabe quem mais se importa com o teu sofrimento? O nosso Deus. Deus, ele muitas vezes está sofrendo junto conosco, mas ele não está podendo reagir, porque a nossa parte no milagre não está sendo realizada. Deus não queria que aquela mulher vendesse os seus 2 filhos, mas se ela não tivesse buscado orientação bíblica, esses meninos tinham sido escravos. Talvez ela tinha morrido de fome. Talvez ela tinha tido anos de desgosto na sua vida. Busque orientação bíblica. Perceba o que você já tem. Abra espaço para Deus. Obedeça a palavra com fé. Prossiga em discipulado. E você não vai ter só um milagre. Você vai ter uma vida abundante com Jesus, que transborda para muitos outros. Você crê nisso?